Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos na aula de hoje e nós vamos dar continuidade ao conteúdo do terceiro ano do ensino médio e vamos falar sobre eletroquímica, começando por NOx e reação redox. Se você precisa estudar esse tema e essa videoaula vai ser muito útil para você, já deixa o seu like, comenta aqui para mim o que você achou dessa aula e se inscreve no canal. Vamos lá? Bom, as reações de oxirredução são reações que temos transferências de elétrons. Então, nós temos transferência de elétrons e logo mudança de NOx dos átomos de uma substância envolvida. Para a gente ter uma reação química de transferência de elétrons, essa transferência de elétrons, como esses elétrons, têm carga negativa, vai fazer com que a carga do átomo que está recebendo ou doando elétrons mude. E essa carga nada mais é do que o próprio NOx. Então, o que é o NOx, O NOx é a carga real ou parcial dos átomos presentes em ligações iônicas ou quando há quebra de ligações covalentes. Nós sabemos que existe uma propriedade periódica bem famosa, que é a chamada eletronegatividade. Se o átomo é muito eletronegativo, ele tem uma tendência maior a puxar elétrons para ele, certo? E se o átomo é pouco eletronegativo, ele tem a tendência de perder elétrons dentro de uma ligação química. Pois bem, é justamente essa transferência de elétrons que ocorre entre átomos de diferentes eletronegatividades que faz com que a gente tenha efetivamente a transferência desses elétrons e a mudança de NOx. Se tem mudança de NOx, eu posso considerar essa reação como reação de oxirredução. Eu já te explico o porquê desse nome, calma aí. Primeiro, a gente tem que saber calcular esse NOx. Porque se para eu identificar uma reação de oxirredução, eu tenho que saber fazer, Eu tenho que perceber, na verdade, a mudança de NOx, então eu tenho que saber calcular esse NOx para saber se ele mudou ou não. E aí, aqui tem uma tabelinha que fala de forma geral os principais NOx dos principais elementos. Vamos lá. Primeiro, NOx que a gente tem que saber. Os metais alcalinos, que são os elementos da primeira coluna da tabela periódica, vão ter NOx mais 1, ou seja, eles preferem perder um elétron para assumir a estabilidade. Os metais alcalinos terrosos, família 2 da tabela periódica, têm NOx mais 2. A prata tem NOx mais 1. O zinco tem NOx mais 2. O alumínio tem NOx mais 3. Mas, gente, tomem muito cuidado com essa representação que eu estou fazendo aqui na tabela, beleza? A prata, o zinco, o alumínio, assim como o hidrogênio e o oxigênio, que vão ser apresentados daqui a pouco, eles possuem esses NOx quando estão ligados a alguém. Se estão na forma de substância simples no estado padrão, toda substância simples tem NOx zero. Porque é só você pensar o seguinte: se a substância é formada pelo mesmo elemento, por um elemento só, eu não tenho diferença de eletronegatividade entre átomos de um mesmo elemento. Logo, eu não tenho, como que eu posso falar? A polarização da ligação, entende? Eu não tenho esse deslocamento da nuvem eletrônica. Logo, o NOx é zero. Beleza. Então, a prata, o zinco e o alumínio, sugiro que vocês gravem, porque são elementos químicos que aparecem com bastante frequência nas reações de oxirredução. Então, vamos lá. O hidrogênio, ele tem NOx mais 1, até porque ele faz parte da primeira coluna da tabela periódica. Porém, em hidretos, ele tem NOx menos 1. O que é hidreto? É quando o hidrogênio está ligado a um metal. Quando o hidrogênio está ligado a um metal, aí esse hidrogênio é mais eletronegativo do que o metal. Logo, ele tem que ficar com a carga negativa.
O oxigênio tem NOx menos 2. Ele está na família 6, né? Na verdade 16 da tabela periódica. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele completar o octeto e ficar estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. Esses 2 elétrons que ele ganha na ligação química faz com que o NOx dele seja menos 2. Em peróxidos, ele tem NOx menos 1. Peróxido aqui que você precisa saber é a água oxigenada, H2O2. Então, no H2O2, o oxigênio tem NOx menos 1. E quando ele está ligado ao flúor, ele tem NOx positivo, mais 1 ou mais 2. Por que isso? Porque o flúor é o único elemento mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, apenas quando o oxigênio está ligado ao flúor é que ele assume a carga positiva, ok? Depois, a soma dos NOx de uma substância neutra tem que ser 0. Eu vou provar isso para vocês no exemplo que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom? E a soma dos NOx de um íon tem que ser igual à carga do íon. Essas duas regrinhas finais aqui, elas são muito importantes para a gente, sabe por quê? Porque não são todos os elementos químicos que têm regras de NOx. Como vocês viram, nós falamos apenas de alguns. Mas, como a gente precisa definir o NOx de todos os átomos de uma reação química para descobrir quem teve a mudança de NOx, a gente vai usar essas duas regrinhas finais para calcular os NOx dos outros elementos químicos que não aparecem aqui. Vamos ver? Olha só, peguei 3 exemplos, KNO3, H2 e PO4 3-. Vamos lá. KNO3. Eu, Luísa, faço sempre assim, olha. Coloco o NOx verdadeiro embaixo e coloco a somatória do NOx em cima. Isso para eu conseguir visualizar melhor essa regra aqui de cima, essa penúltima regra. Quer ver? Vamos lá. Qual que é o NOx do potássio? O potássio, ele é um metal alcalino. Se ele é um metal alcalino, então ele tem NOx mais 1. Só que quantos potássios eu tenho nessa substância? Eu tenho apenas um potássio. Então, a soma total de todos os potássios é mais 1. Agora, o oxigênio, ele é outro elemento químico que tem uma regra clara aqui, ó. O NOx do oxigênio é menos 2. Porém, eu tenho 3 oxigênios que estão favorecendo, né, que estão somando o NOx menos 2. Isso significa que a somatória total do NOx do oxigênio é 3 vezes menos 2. Então, o total é menos 6, certo? Porém, o nitrogênio não tem uma regra clara. Isso significa que eu vou conseguir achar o NOx do nitrogênio com a penúltima regra. A soma dos NOx de uma substância neutra tem que ser igual a 0. Essa substância ela é neutra, porque ela não é um íon, ela não é um cátion e nem um ânion. Isso significa que esse nitrogênio aqui, ó, a soma dele tem que fazer com que a soma dos NOx do K e do oxigênio seja igual a 0. Então, vamos lá. Se o K é mais 1, o oxigênio é menos 6 e o nitrogênio eu vou chamar de X, isso aqui tem que ser igual a 0. Esse X, então, vai ser 6 menos 1. Esse X é igual a 5. Então, a soma total do NOx do nitrogênio é igual a mais 5. Como eu só tenho um nitrogênio, então o NOx desse nitrogênio é mais 5. Veja bem, eu não tinha regra específica, regra clara para o nitrogênio. Porém, essa penúltima regra me auxiliou a achar o NOx verdadeiro desse nitrogênio, tá? Beleza, é assim que a gente faz então para calcular o NOx. Qual que é o NOx então do potássio, do nitrogênio e do oxigênio nessa substância? Do potássio é mais 1, do nitrogênio é mais 5 e do oxigênio é menos 2. Ah, Luísa, eu não vou usar esses números aqui em cima? Não. Esses números de cima são justamente para você encontrar o NOx da substância total, né? Para você encontrar o NOx de cada átomo daquela substância. Depois que você encontrou, você pode desconsiderar esses valores, ok? Próximo exemplo, H2. Muita gente acha que o hidrogênio ele sempre tem NOx mais 1, mas é o que eu falei com vocês.
O hidrogênio, quando ele está na forma de substância simples, essa regra prevalece. E aí, na substância simples, o NOx é zero. O NOx é zero. Isso significa que quando o hidrogênio está ligado a outro hidrogênio, não tem diferença de eletronegatividade, não tem o deslocamento da nuvem eletrônica. Se eu não tenho deslocamento da nuvem eletrônica, então o NOx desse hidrogênio é zero. Substância simples, zero. PO4, 3-. Agora, a gente chegou num caso em que eu tenho um íon. Então, eu tenho que lembrar que a soma dos NOx de todas as substâncias, de todos os átomos, dessa substância, tem que ser igual à carga do íon. E qual que é a carga do íon? A carga do íon, nesse caso, é 3-. Então, vamos lá. O oxigênio, eu tenho regrinha para ele, o NOx dele é -2. -2. Qual que é a contribuição total desse oxigênio? Esse oxigênio, como eu tenho 4, então a carga total dele é -8. Beleza? O fósforo, então, ele tem que ser um valor X, que quando somado com -8, dá a carga do íon, que é -3. Então, X menos 8 tem que ser igual a -3. X é igual a -3 mais 8, X é igual a 5. Então, o fósforo tem NOx mais 5. Positivo, né? E aí, pessoal, com isso, nós conseguimos calcular o NOx de qualquer átomo para qualquer substância, seguindo apenas essas regrinhas aqui. E por que que isso vai ser positivo, vai ser interessante para a gente para as reações de oxirredução? Porque em uma reação química de mudança de NOx, nós temos 4 conceitos diferentes e 4 conceitos que são muito importantes. Então, veja bem. O primeiro é o conceito de oxidação. O que significa oxidar? Oxidar é perder elétrons. E aí, quem perde elétrons perde carga negativa. Então, o que vai acontecer com quem oxida é aumentar o NOx. Como a tendência de ganhar elétrons em uma reação química está relacionada com a eletronegatividade, o elemento menos eletronegativo tem uma maior tendência a oxidar. Pessoal, oxidar é perder elétrons, logo é aumentar o NOx em uma reação. Então, é assim, do lado dos reagentes, aquele átomo está com um NOx menor, e do lado dos produtos, aquele mesmo átomo está com um NOx maior. Próximo conceito muito importante é o contrário da oxidação, é a redução. É o átomo que ganha elétrons. O átomo que ganha elétrons, ele vai ter um NOx reduzido. Um NOx reduzido. E o elemento que possui maior eletronegatividade tem uma maior tendência a reduzir. Beleza? Terceiro conceito muito importante, agente oxidante. Agente oxidante é o reagente que possui o átomo que sofreu redução. Então, é o contrário. Quem reduz é o agente oxidante. Mas eu quero que vocês percebam que é a substância completa, é o reagente inteiro, ok? Ele é chamado de agente oxidante porque ele provocou a oxidação de outra substância, já que o átomo que reduziu encontra-se na sua fórmula. Então, o agente oxidante é quem provoca a oxidação. Só pode provocar a oxidação quem sofre redução. E o agente redutor. Agente redutor é o contrário do agente oxidante. Então, o agente redutor é o reagente que possui o átomo que sofreu oxidação. Ele é chamado de agente redutor porque ele provocou a redução de outra substância. E ele só pode provocar a redução de outra substância quando ele mesmo oxida. Tá bom? Veja esse exemplo. Nós temos uma reação bem simples e nessa reação eu tenho zinco reagindo com HCl virando ZnCl2 mais H2. O zinco, substância simples, tem NOx zero. E aí, o hidrogênio, como está ligado ao cloro, segue a regrinha dele.
tem NOx mais 1. A soma do NOx de uma substância neutra tem que ser 0. Ou seja, o cloro tem que ter NOx menos 1. Perfeito. Aí a reação aconteceu. No que a reação aconteceu, o zinco se ligou ao cloro. O zinco tem a regrinha dele de NOx e o NOx dele é mais 2. O cloro, como ele tem que fazer com que a soma dos NOx da substância seja 0, ele permanece com o NOx menos 1. Porque o zinco é mais 2 e se cada cloro tem NOx menos 1, vezes 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, a soma é 0. E por último, o hidrogênio com o NOx 0. Por que o hidrogênio está com o NOx 0 aqui? Porque o hidrogênio, nesse momento, está como substância simples. Então, quais são as mudanças de NOx que nós tivemos nesse exemplo? Nesse exemplo, eu tenho o zinco partindo de um NOx 0 para um NOx mais 2. Se o NOx do zinco aumentou, então ele oxidou, ok? Então, o zinco oxidou. Enquanto isso, o NOx do hidrogênio partiu de mais 1 para 0. Perfeito? Então, se o NOx diminuiu, significa que ele reduziu. Tá vendo que rima? NOx aumentou, oxidou. NOx diminuiu, reduziu. Então, o hidrogênio, eu posso dizer que ele reduziu. Conclusão: como o zinco oxidou, podemos dizer que ele é o agente redutor. Então, o zinco sólido, ele é o agente redutor. E como o hidrogênio reduziu, podemos dizer que o HCl é o agente oxidante. A substância inteira é o nosso agente. É ele quem faz a reação acontecer. Então, o HCl, ele que é o nosso agente oxidante. Beleza? Um exemplo bem tranquilo para vocês já terem base para fazer outros exercícios. Espero vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada a quem me acompanhou até aqui. Tchauzinho e até a próxima.